E aí, meus futuros policiais federais? Vou analisar hoje duas redações. A primeira é uma redação real de um candidato ao concurso da Polícia Federal. Ó, rimou até, né? Real, Polícia Federal. Gente, tô um poeta, né? Mas vamos lá. Vou analisar essa redação, esse texto, corrigido pela Banca Sebrasp, de um candidato que fez a redação lá em 2021 e que perdeu muitos pontos por erros que eu espero que você não cometa. Então, só analisando essa redação, você já vai se livrar de cometer erros que fizeram muita gente perder valiosos pontos no último concurso. Inclusive, são aqueles pontos que fazem total diferença na hora de você escolher uma boa lotação, uma melhor lotação ou uma pior lotação. Claro, eu sei que você está aí estudando para passar nesse concurso e está disposto a assumir a vaga em qualquer lugar que te mandarem, mas eu tenho certeza que quando você faz mais pontos em redação, você se coloca numa posição mais competitiva para conseguir uma alocação melhor. Mas vamos lá. E depois eu vou analisar uma redação sobre o mesmo tema que eu considero uma redação nota 10, que é uma redação que eu mesmo escrevi e disponibilizo lá dentro dos nossos cursos de redação para PF. Vamos lá então, direto ao ponto. Então, esse aqui foi o tema para o cargo de agente da Polícia Federal. Acredito que será o cargo com a maior quantidade de vagas e o cargo para o qual haverá maior quantidade de interessados neste concurso de 2025. Então, provavelmente, a banca organizadora será a banca Sebrasp. A gente já sabe que essa banca tem um histórico. Deixa eu anotar aqui, Sebrasp. E a banca mantém um padrão de cobrança em discursivas de textos dissertativos do tipo, né, do gênero dissertativo, do tipo expositivo. Então, já vou adiantando. Se você está acostumado com o modelo padrão Enem, um padrão dissertativo argumentativo, ou de outras bancas de concurso público que cobram o gênero dissertativo argumentativo, muda um pouco o foco, volta para cá, atente-se para o perfil sui generis da banca Sebrasp. Então você precisa desligar uma chavinha, tá? Que é uma chavinha lá do ensino médio, da redação tradicional, e ligar uma outra chavinha, porque o tipo de redação é bem diferente. Vai mudar muita coisa. E eu vou tentar nessa aula gratuita, tá? Uma aula gratuita, conteúdo que eu entrego, que eu cobro para entregar, eu vou entregar de graça vários insights importantes para vocês aqui, analisando essas duas redações. Então, esse aqui foi o tema cobrado no último concurso. E provavelmente a tendência se manterá. É provável que na prova da PF 25, para todos os cargos de agente, escrivão, papiloscopista, tá? Perita, eu acho também que vai ser uma redação nesse padrão aqui. Haverá um tema orientado para geopolítica internacional ou segurança pública. Então, são duas perspectivas possíveis para a prova de vocês. Tá? Deixa eu adiantar aqui. Acredito que vai cair algo de geopolítica internacional ou algo relacionado. Deixa eu baixar aqui a tela, tá muito lá em cima, né? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Ou algo relacionado à segurança pública interna. Esse é o padrão de temas historicamente cobrados em provas da Polícia Federal e também da Polícia Rodoviária. Então, o ideal é você já ir fazendo também, né, além de entender a estrutura da banca Sebrasp, e fazendo leituras nessa perspectiva de compreender a geopolítica internacional, entender até questões de segurança pública que estão umbilicalmente relacionadas à geopolítica internacional, por exemplo, como a internacionalização do crime organizado, o combate sustentado, o combate em parceria com outras polícias, como a Polícia Federal faz parte dessa estrutura geopolítica de combate ao crime organizado, ao tráfico, por exemplo, transnacional, questões relacionadas a direitos humanos, enfim.
Eu vou entregar lá dentro dos meus cursos, do meu curso específico, né, do método Brabo Policial, da turma da Polícia Federal, cerca de 10 aulas, aulas que eu vou começar a gravar agora, tá? Orientadas só para repertórios e só para temas de geopolítica internacional, segurança pública, que são prováveis e prováveis mesmo temas da próxima prova. Para a gente analisar os dados, né, analisar possíveis modelos, enfim. Então esse aqui foi o tema. Opa, saiu aqui na tela. Peraí, deixa eu voltar aqui. Esse aqui foi o tema da última prova, orientado também para essa questão dos direitos humanos. A atuação da Polícia Federal e a garantia dos direitos e das garantias fundamentais. Ficou um pouco repetitivo, né? Garantia, garantias. A Banca Sebrasp às vezes dá uma bisonhada nesses temas aí, mas tudo bem. Então, esse aqui é só um recorte maior. Eu chamo de tema maior, tá? Tema maior. Porque, na verdade, o seu texto, considerando o perfil de uma redação do gênero dissertativo tipo expositivo, vai girar em torno basicamente dos itens ou tópicos que a banca apresenta. Então a banca te dá, dentro do tema maior, te dá pequenos tópicos, para que você aborde esses slots, esses tópicos, num texto estruturado. Então, tópico 1, tópico 2, tópico 3, claro, não dá para eu aprofundar tudo da Banca Sebrasp em um vídeo de 25 minutos, de 20 minutos. Mas eu estou te dando um direcionamento geral. O papel da polícia na garantia do direito à segurança pública. 3,5 pontos. Então, você tinha que trazer um parágrafo abordando o papel da polícia na garantia do direito à segurança pública. Você não precisava emitir opinião, não é um texto argumentativo, que tem tese, por exemplo, argumentos. É um texto mais informativo. Você vai mostrar qual é o papel da polícia na garantia do direito à segurança pública. E veja, que polícia? Polícia Federal. Tá? Item 2. A observância dos direitos previstos na CF, ou seja, na Constituição Federal, como garantia da validade dos atos praticados pela polícia. Então você começa a perceber que a Banca Sebrasp é uma banca muito garantista. E não espere nenhum tema de redação que traga alguma visão da segurança pública orientada para, para algo que não seja a garantia dos direitos humanos, tá? A preservação dos direitos das minorias, grupos vulneráveis, é tudo nessa perspectiva. E o item 3, o desempenho da função da Polícia Federal ou de policial federal, na verdade é o desempenho da função de policial federal, ou seja, um sujeito, o desempenho de policial federal e o respeito aos direitos humanos como valor da Polícia Federal. Então, o que aconteceu nessa prova aqui? O que eu percebi, eu analisei muitas redações nessa época, e o que eu mais percebi foi uma dificuldade dos candidatos de entenderem o jeito da Banca Sebrasp na redação. Eu analisei, não foram 5 nem 10, eu analisei mais de 100 redações. Eu tenho aqui um arquivo com mais de 100 redações reais de candidatos que me enviaram na época para avaliação quanto à possibilidade de recurso. E o que eu percebi, assim, em 50% dos casos, o candidato aparentemente não sabia como escrever uma redação da Banca Sebrasp. Por vários motivos, porque não estudou a redação na preparação, negligenciou, e eu entendo que às vezes não dá tempo, porque você tem que focar ali em contabilidade, raciocínio lógico, português. Mas veja, a redação valeu, né? 13 pontos. 13 pontos é muita coisa. Você pega aí penal, processo penal, constitucional, administrativo, legislação penal especial, juntas, todas essas matérias somadas, a quantidade de pontos que foram cobrados dessas 4, 5 matérias juntas, vai dar aí a mesma quantidade de pontos da redação. Então, é um erro estratégico, na minha opinião, não dar atenção à discursiva, porque ela vale 13 pontos. Entendeu? E o candidato aqui, vou te mostrar aqui, ele tirou apenas, deixa eu ver se dá para enquadrar melhor. Deixa eu ver se dá para enquadrar melhor para vocês aqui. Tirou apenas 7,88
de 13. Ou seja, ó, no item 1 lá, tirou nota máxima, que foi 3,5. No item 2, que valeu 4,5, tirou só 3. E no item 3, que valeu 4,5, tirou só 1,5. Ou seja, em conteúdo, esse aqui é o espelho, né, de avaliação que a banca disponibiliza. Então, em conteúdo, esse aluno perdeu, esse candidato perdeu 4 pontos. 4 pontos em conteúdo. Porque, conforme eu vou mostrar para vocês, ele não entendeu o perfil da banca. Ele não soube informar, não soube trazer, criar uma estrutura de conteúdo que a banca Sebrasp gosta. Entendeu? Então, não sei, não estou julgando o candidato, mas perdeu uma grande oportunidade de alavancar a classificação no concurso e ficar melhor classificado, naturalmente. Ter aí uma melhor mobilidade, né, de lotação, enfim. Foi aprovado o candidato, tá? Foi aprovado. Acho que já foi até nomeado, já deve estar trabalhando. Isso é bom, né? Muito positivo. Não estou dizendo aqui que a redação reprovou o candidato, não vou jogar esse jogo aqui, não é válido, não é justo. A redação não foi suficiente, porque ele só precisava de metade dos pontos, que eram 6,5, e ele tirou 7,88. Mas há vários casos, e não são poucos, são vários casos de candidatos que atingem a nota de corte da prova objetiva, mas não fazem o mínimo na redação. Muitos casos, tá? Muitos. Vou trazer um outro vídeo, tá? Mostrando um caso desse, em que o candidato não conseguiu atingir a nota mínima. Beleza. Vamos entender por que o candidato, né, tirou essa nota? Então, aqui é a redação real. Vamos só lembrar. O candidato aqui usou 6 linhas, da linha 1 a 6, das linhas 1 a 6, para fazer uma introdução. Então, essa dica que eu vou te dar aqui já vai salvar muito a tua redação, a tua nota na redação. E eu acho que esse aqui foi o grande erro dele. Um dos primeiros erros. O primeiro grande erro, fazer a introdução. Anota. Só essa dica já vai valer o vídeo inteiro. Você não precisa fazer introdução na redação da banca Sebrasp. Você não precisa fazer introdução na redação da banca Sebrasp. Por quê? O fato do candidato ter feito 6 linhas prejudicou a abordagem do item 3. Eu te mostrei agora há pouco. No item 3, o candidato só tirou 1,5 ponto dos 4,5 possíveis. É porque o candidato não sabia o desempenho da função de policial federal e o respeito aos direitos humanos como valor da Polícia Federal. Ele não sabia falar sobre isso. É claro que ele sabia. Porém, um erro estratégico ferrou a redação dele. Porque 6 linhas aqui não valeram nada. Com todo respeito ao candidato, joga fora. Joga fora. Isso aqui não valeu de nada, não entrou nem para o cálculo. Talvez entrou para o cálculo de perda de pontos gramaticais se ele tivesse cometido algum erro. E eu acho que ele cometeu um erro ali, um erro na linha 1 e contabilizou como erro. Mas não somou nada na nota dele. Porque o que a banca quer é que você analise os itens. Então, item 1, 2 e 3. E numa introdução, você não analisa nenhum item. O candidato só fez um resumo que na cabeça dele era a introdução, que eu vejo muito professor aí, de forma equivocada, ensinando a fazer a introdução. O tal do esqueleto da banca Sebrasp, do primeiro lugar não sei de onde, e usou meu esqueleto e gabaritou a redação. Usa esqueleto para você ver, vai perder um monte de linha. Que faltaram, essas linhas fizeram muita falta lá, nos itens 2 e 3, por conta da falta de espaço. Ele não tinha mais espaço para escrever, para desdobrar as ideias, porque ele gastou espaço aqui das linhas 1 a 6 fazendo introdução. Então a banca não vai te penalizar porque você não vai fazer introdução. Professor, então como é que eu faço? Já começa abordando o item 1, depois passa para o item 2 e depois para o item 3. Também não precisa fazer conclusão. O candidato também fez uma conclusão. Olha aqui, ó. Das linhas 23 até a linha 30, fez conclusão. Não precisa fazer. Já falei para você, banca Sebrasp não adota o gênero dissertativo tipo argumentativo. Lá sim você precisa fazer introdução, desenvolvimento, conclusão. O texto precisa ter progressividade, precisa ter começo, meio e fim. Aqui não. Aqui é um texto informativo. É quanto mais você lembra
de dados, quanto mais você consegue trazer exemplos, quanto mais você consegue desdobrar o seu pensamento, tá? Então, muito cuidado com isso, tá? Muito cuidado com isso de verdade. Então, vamos lá, vamos ler aqui a redação e fazendo os apontamentos. Deixa eu botar aqui a tela inteira. Opa, saiu aqui. A Polícia Federal, e aí gente, iniciais maiúsculas, tá? É importante diferenciar bem as iniciais maiúsculas das minúsculas. A Polícia Federal é o nome de uma instituição, tá? Eu consideraria isso aqui um erro, porque não tá bem marcado que isso aqui é uma inicial maiúscula, tá? Ou são iniciais maiúsculas. Melhor isso aí, porque dependendo do examinador, ele pode te penalizar por não entender que aquilo ali é um inicial maiúsculo, beleza? Então a Polícia Federal é um importante órgão. Veja, isso aqui que é um acento agudo, 2 acentos agudos em órgão. Então a banca Sebrasp é muito cri-cri nessa parte. Não adianta, se você botar, professor, mas isso aí tá claro que é um acento circunflexo, um tio, não sei o quê. Não, não tá claro, tá parecendo que é um acento agudo. O examinador não perdoa esse tipo de coisa. Letras que se parecem com outras, acentos gráficos que se parecem com outros, por mais que esteja, pô, mas isso é órgão, é um tio. Não tá parecendo um tio, tá parecendo um acento agudo. Então a banca penalizou aqui, tá? Pode ver que na linha 1 aqui, ó, tem um erro de grafia, tá? É um órgão, é um importante órgão público que atua para garantir os direitos da sociedade. Nesse sentido, é relevante dissertar sobre o papel da polícia na garantia à segurança pública, a observância aos direitos expressos na Constituição Federal, que validem seus atos, bem como o desempenho da função de policial federal e o respeito aos direitos humanos. Então, veja, basicamente o aluno aqui aprendeu errado a redação, foi lá fazer a prova com esqueleto na cabeça. E ele perdeu 6 linhas, porque tudo que ele escreveu aqui não diz nada. É um mero resumo, dos tópicos. Pode ver que ele apenas resumiu, sintetizou os tópicos 1, 2 e 3 em 6 linhas, que na verdade não acrescentou em absolutamente nada. Porque o que a banca quer é que você desenvolva o pensamento a partir dos itens de cada item. Então o correto seria começar já, ó, inicialmente, vírgula, já tratando do item 1, ó, o papel da polícia na garantia do direito à segurança pública. E não ficar fazendo resuminho dos tópicos. Isso aqui fez muita falta. Agora sim, o candidato vai começar a abordar os itens. Então vamos ver o item 1, foi nota máxima, tá? O candidato tirou 3,5 de 3,5. Tá, então tirou a nota máxima e vamos entender o que ele fez para conseguir a nota máxima. Vamos lembrar de novo? Qual foi o item? Ó, o papel da polícia na garantia do direito à segurança pública. Tá? Em primeiro lugar, ó, vale destacar que a CF brasileira estabeleceu uma série de diretrizes e garantias fundamentais para seus cidadãos. Veja que aqui, ó, já marca bem, ó, o tio cidadãos, né? Tais como o direito à vida, à saúde e à segurança pública, né? Ponto. É estabelecido que a segurança pública é direito e responsabilidade de todos e dever do Estado, que assim instituiu um rol taxativo, um, um rol taxativo órgãos. Então faltou um dia aqui, um rol taxativo de órgãos responsáveis pela atuação direta nessa área, consoante a isso, ó, faltou um ponto aqui, né? Ó. Consoante a isso, as polícias atuam combatendo crimes que ameaçam a sociedade por meio de ações repressivas e preventivas e, dessa forma, buscam contribuir com a manutenção da ordem política e social. Então você percebe que o candidato tem conteúdo, mas eu percebo aqui uma dificuldade de articular as ideias.
Por mais que o conteúdo esteja legal e ele tenha tirado nota máxima, eu não daria nota máxima para esse item, tá? Porque as ideias ficaram mal articuladas. Por exemplo, ele fala aqui, ó. Consoante a isso, as polícias atuam combatendo crimes que ameaçam a sociedade. Tá, mas que crimes que ameaçam a sociedade são esses? Faltou desdobrar melhor o pensamento. Que crimes? Ficou muito vago, né? Ficou uma ideia muito genérica. Crimes que ameaçam a sociedade. Tais como tráfico de drogas, sabe? Com- exploração sexual de crianças, sabe? Você precisa desdobrar melhor o pensamento. Isso é o ouro para a banca Sebrasp. Então, desdobrar o pensamento. Não deixar ideias ou pontas soltas na redação. Isso aqui é uma ponta solta, uma ideia sem explicação. Então, pega esse bizu na banca Sebrasp. Meu irmão, afirmou? Explique. Explique. Isso aqui, se você fizer isso aqui e seguir essa lógica, você tá nota 10. Afirmou alguma coisa na redação? Explique. Afirmou, né, que consoante a isso, as polícias atuam combatendo crimes que ameaçam a sociedade? Explique que crimes são esses. Tá, isso aqui vai fazer total diferença na sua nota. Então, eu não daria 3,5. Mas a banca deu. Agora vamos ver o item 2. O item 2, lembra? Olha só, a quantidade de linhas. Olha só. Olha a quantidade de linhas que o candidato dedica para um item que vale 3,5 pontos. Cara, 3,5 pontos é muita coisa, mas o candidato dedicou 6 linhas. Veja, lembra? Ele dedicou 6 linhas também para nada aqui. Isso aqui não valeu nada. Com todo respeito ao candidato, não estou atacando ninguém. Estou aqui de forma didática tentando te ajudar. E aí ele traz também 6 linhas para abordar um item que vale 3,5. Eu acho desproporcional. Então você precisa ser estratégico também, intencional na sua prova. Para você não estar dedicando poucas linhas para uma coisa que vai te dar muitos pontos. Imagina, quantas coisas você deveria estudar? Vamos lá, trazendo aqui para a prática, né? Até porque também eu sou mentor, né? E nesses muitos anos de estudando para concurso, a gente vai criando estratégias para conseguir performar melhor na prova. Quantos assuntos, quantas aulas, PDFs enormes você teria que ler, estudar, quantas 1.000 questões você teria que responder para ganhar 3 pontos na prova objetiva, por exemplo? Quantos dias estudando você deveria dedicar para acertar 3 questões em contabilidade, por exemplo? Muita coisa, meu irmão. Tinha que pegar pesado para conseguir acertar 3 questões lá, 3 pontos. Cara, quanto esforço você teria que fazer para fazer 3 pontos numa redação? Com certeza, muito menos. Se o candidato tivesse entendido uma das minhas aulas do meu curso de redação, uma aula, ele tivesse entendido uma dica, ele teria evitado esse erro aqui. E teria evitado de perder 1 ponto. Ele perdeu 1 ponto. Vai lá no outro item, ele perdeu 3. Então, é o que eu falo. A redação ele tem esse potencial, né? De te jogar para cima e te jogar para baixo. Mas é muito de inteligência mesmo, de estratégia, tá? Então, eu vejo um erro aqui de dedicar pouca linha a um item que vale muito ponto. Então, em segundo lugar, então o que o item 2 fala? O item 2 fala o seguinte: a observância dos direitos previstos na CF como garantia da validade dos atos praticados pela polícia. Rapaz, o iPad hoje tá danado aqui, hein? Vamos ver se o candidato aborda esse item, ou se ele tangencia. Vamos entender por que a banca tirou 1 ponto. Em segundo lugar, isso aqui é legal, né? Usar esses elementos coesivos, marcando, em segundo lugar, tópico 2, em segundo lugar, né? Então, marca melhor essa estrutura. É necessário abordar o fato de que a atuação policial não pode ocorrer de forma ilimitada e sem critérios. Então, aqui é um problema, porque o candidato não retomou as palavras-chave do item. Quais são as palavras-chave do item? Lembra lá, ó. Lembra. A observância dos direitos previstos na CF como garantia de validade dos atos praticados pela polícia. Você viu alguma palavra-chave aqui desse item 2? Não encontrei. Então, quando o examinador lê e ele não encontra as palavras-chave do item,
ele fica perdido. Ele está falando de quê? Porque eu espero que ele fale do item 2, né? O respeito à CF como condição de validade dos atos praticados pela polícia. E eu não encontrei nenhuma dessas palavras. Porra, eu tenho tão pouco tempo para corrigir a redação, eu ganho tão pouco para corrigir uma redação. Tu acha mesmo que eu vou me dedicar para tentar entender, tentar adivinhar o que o aluno está querendo dizer? Não. Então, seja assertivo na redação, seja intencional. Ajude o corretor a te dar uma nota 10. Tá? Então vamos lá. Referente a isso, a esse aspecto, que aspecto? Porque você não trouxe o aspecto aqui. Ok, ele fala, não pode ocorrer de forma ilimitada, né? Tem que respeitar alguma coisa, mas respeitar que critério? O próprio item fala, os critérios da Constituição. Tá? Então eu percebo um tangenciamento aí. Mas referente a esse aspecto, a própria CF legisla acerca de direitos, que devem ser observados. Como, por exemplo, veja, o como e o por exemplo dizem a mesma coisa. São elementos exemplificativos. Então é redundante você colocar como, por exemplo. Ou só o como, ou só por exemplo. Então, direitos que devem ser observados. A exemplo, né, ou como exemplo, observa-se tal. Então, como, por exemplo, em investigações feitas pela PF, em que é imprescindível a autorização judicial para a quebra do sigilo de comunicações telefônicas, assim como respeito à integridade física e moral de seus presos. Veja, qual o grande problema aqui? O candidato não faz em nenhum momento nesse item menção à baliza que foi apresentada pela banca. Qual a baliza? A Constituição Federal. Então, o item fala, olha só, a observância de direitos previstos na CF como garantia de validade dos atos praticados pela polícia. Então, os atos praticados pela polícia devem observar as balizas, né, civilizatórias, normativas, os direitos fundamentais, direitos humanos previstos na Constituição. Em algum momento você vê o candidato falando, escrevendo a palavra ou nome Constituição Federal? Não. Ok, o sigilo das comunicações telefônicas é um direito, tá? É um direito do cidadão. O respeito à integridade física é um direito. Mas faltou falar do básico ali, da Constituição. Faltou retomar no início do parágrafo as palavras-chave do item. Então, na minha opinião, foi esse o motivo de ter perdido ali um ponto nesse item, tá? Você já percebe que o candidato já consegue, né, trazer um desdobramento maior. Já trouxe exemplos, né, de quais seriam esses direitos, apesar de não ter mencionado o nome Constituição, essa norma que estava lá no item, ele traz aí 2 direitos. Então tirou ali. Na verdade, esse item valia, não era 3,5 não, era 4,5. Mais problemática ainda, né? Então ele perdeu 1,5 ponto. Só por isso. Eu me equivoquei. Então ele perdeu 1,5 ponto. Então veja, não faz sentido, cara. Não faz sentido você dedicar 6 linhas pro item que vale 4,5. Tá? Mas vamos lá. Aqui não é um julgamento, né? Aqui é uma aula. E a gente quer te ajudar, inclusive. Lá no nosso curso tem correções. As correções são feitas por seres humanos, por professores treinados, para corrigir 100% de acordo com o perfil Sebrasp. A gente já está dedicando aí, já estou até fazendo reuniões aí com os corretores para botar uma equipe só para corrigir as redações da Polícia Federal. Inclusive, eu nem sei se eu vou conseguir pegar pegar muitos alunos, não, né? Lá ele. Eu não sei se eu vou conseguir abrir muitas vagas, porque a gente já está com uma demanda muito alta. A gente está com turma de MPU aberta, cara, muita gente. E como as correções são feitas por humanos, né, a gente manda áudio para o aluno, a gente faz a correção gramatical, isso dá um trabalho. Não consigo ter tantos alunos ao mesmo tempo. E porque a gente preza por essa humanização do processo, a gente preza por algo orgânico.
Então você não vai ter uma correção de chat GPT superficial, né, que não entende o perfil da banca, que não entende esses detalhes aqui. Vai ser uma coisa humanizada. Então aproveita porque as vagas estão acabando de verdade, né? Não é para te deixar com medo nem gerar escassez, não. Porque realmente, cara, nós não temos condições de atender tanta gente como a gente esperava atender. Tá? O processo para treinar os corretores é um processo demorado. Inclusive, eu mesmo vou estar lá na plataforma corrigindo também para vocês. Então vamos lá, qual que é o item 3? E aí, ó, esse foi o problema. No item 3, o item 3 vale também 4,5. Lembra que o item 3 vale 4,5? E o candidato tirou só 1,5 ponto. Tá danado, hein? Tá danado esse meu iPad aqui. Tirou 1,5 ponto de 4,5. Deixa eu só me certificar se foi isso mesmo, tá? Hoje eu tô com sono e eu tô errando as coisas. Isso, ele tirou 1,5 de 4,5. Então perdeu 3 pontos. Veja, o item 3 fala o seguinte, ó. O desempenho da função de policial federal e o respeito aos direitos humanos como valor da Polícia Federal. Então, essa nota de 1,5 de 4,5 diz o seguinte, olha, a banca está dizendo o seguinte, olha, candidato, você não abordou quase nada do que eu pedi. Porque lembra que eu falei, olha, essas 6 linhas aqui estão fazendo falta, o candidato não estudou redação para a banca Sebrasp, não. Ele fez introdução e fez conclusão, não se faz introdução e conclusão. Porque aqui você vai perceber que nesse último parágrafo, em vez de abordar o item 3, ele fez uma conclusão, de novo, cometendo o mesmo erro que ele cometeu na introdução lá, que foi resumindo os tópicos abordados na redação. E isso está errado. Então, em vez de abordar o item 3, o candidato simplesmente fez uma conclusão retomando o que ele falou no texto inteiro e esqueceu de abordar o item 3. Então, ó, diante das considerações feitas, isso nem se faz isso na redação, tá? Nem se faz, tá? Não é típico, tá? Não é típico de um texto expositivo. É importante salientar que a função de policial federal é de destaque na sociedade. Tá? Função de destaque. Mas será que foi isso mesmo que a banca pediu para você falar? Mas vamos lá. Por meio de diversas atuações, como o combate ao tráfico de drogas e animais, o combate a organizações criminosas e a corrupção, bem como a recuperação de ativos financeiros ao governo, a PF realiza uma função considerando os direitos previstos na CF e em respeito aos direitos humanos. Mas que direitos previstos na CF são esses? Que direitos humanos são esses? De novo, lembra que eu falei? Ficou ponta solta. Faltou o desdobramento, faltou o maior detalhamento do que ele estava falando. Veja, lembra do item. Ó, o candidato esqueceu de falar de uma coisa importante. Ó, lembra lá do item, ó. O desempenho da função policial federal e o respeito aos direitos humanos como valor da Polícia Federal. Então ele só falou, olha, a Polícia Federal atua, né, combatendo o tráfico, combatendo organizações criminosas, corrupção, recuperando ativos, realiza essa função considerando os direitos humanos, os direitos fundamentais, mas tá, como que isso acontece? Dá um exemplo aí de uma atuação da Polícia Federal. Por exemplo, mano, Operação Lava Jato. Dá um exemplo. Sei lá, velho. Operação tal. Por isso que eu falo, você tem que estar atento às últimas ações da polícia para você trazer exemplos. A banca Sebrasp adora exemplificações. Então, assim, conquistar o prestígio e a admiração social sendo reconhecidas como uma polícia cidadã. Percebeu como ficou genérico? E aí eu vou te mostrar agora um exemplo de uma redação que eu fiz, nota 10, que eu considero. Né? Considero aqui boa, tá? Uma redação boa. Nota 10, inclusive. Não é porque foi eu que fiz, não, mas me gabando, né? Tô me gabando. Inclusive, se você quer essa redação aqui em PDF, digita aí, eu quero, professor, eu quero que eu vou te mandar, vou te explicar como você faz para baixar o modelo em PDF. Então, digita aí nos comentários, eu quero o modelo, tá? Eu vou disponibilizar esse modelo aí de redação baseado no último tema da Polícia Federal, tá? Bora lá. Então, vou abordar os itens 1, 2 e 3 na redação expositiva, com base no que eu considero, de fato, um texto nota 10.
E aí eu lembrando assim, no meu curso lá, no Método Brabo Policial, nessa plataforma aqui, a minha discursiva é a nossa plataforma de correção de redação. Eu vou disponibilizar 15 modelos de temas cobrados pela PF, não, de 12 modelos de temas baseados em temas cobrados pela Banca Sebrasp nos últimos 5 anos. Então, 100% dos temas cobrados pela Banca Sebrasp nos últimos 5 anos vão instalar em modelos como esse aqui, ó, escritos à mão. E vou fazer mais 10 de prováveis temas para a prova de 2025. Fazer mais 10. Então, vão ser 22 modelos escritos à mão, assim, para você ter como referência para o seu concurso da PF. Então, desde 1944, com o surgimento da Polícia Federal, a partir do Decreto-Lei número 6378/44, boa parte dos direitos e das garantias fundamentais assegurados pelo Estado depende do intermédio da instituição. Dessa forma, cabe discorrer primeiramente, olha, já vou começar a abordar aqui, ó. Vou começar a abordar aqui o item 1, porque o primeiramente está marcando, né, esse início. Primeiramente, sobre o seu papel no que tange à promoção da segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Gente, eu não tô. É importante deixar isso claro, né? No dia da prova, tem vários fatores ali contra a gente. Tem nervosismo, né? Tem tempo, ansiedade. Então, eu sei que não é fácil. Eu sei que é muito melhor você ter tempo, como eu tive para escrever essa redação. Mas a grande sacada aqui é você ler os modelos e ir entendendo, internalizando o jeito de escrever. Então, quanto mais boas referências de textos para a banca você tiver, melhor. Tá? Beleza, então linha 4. Conforme descrito no artigo 144 da Constituição Federal de 1988, veja, isso faltou lá no texto do candidato. Ó. Ele não mencionou o artigo 144 da Constituição Federal, 88, né? Ela consiste, que é onde está regulamentada de forma mais genérica a atuação da Polícia Federal. Eu não encontrei isso lá no texto do outro candidato. Faltou o básico, né? Faltou citar o fundamento legal originário de atuação da Polícia Federal. Então, era o básico. Por mais óbvio que parecesse, o candidato esqueceu de fazer isso lá. Então, conforme descrito no artigo 144 da Constituição Federal de 88, ela consiste na preservação da ordem pública, olha aí, ó, e da incolumidade tanto das pessoas quanto do patrimônio, e é efetivada por órgãos instituídos pela União e pelos Estados, respeitando-se os valores da cidadania e dos direitos humanos. Nesse ínterim, a PF exerce com exclusividade as funções de Polícia Judiciária da União e tem como incumbências, por exemplo, a apuração de atos contra a ordem pública, o combate ao terrorismo, a guerra ao tráfico de drogas, a repressão de crimes como contrabando, descaminho, a atuação como polícia marítima e de fronteiras, entre outros. Veja, peguei as 10 primeiras linhas da minha redação e meti bala para abordar o item 1. Então não tem como o examinador não me dar nota 10 no item 1. Tá? Lembra do item 1? O papel da Polícia Federal na promoção da segurança pública. Tá? Item 2. Deixa eu tirar minha cara aqui. Essa cara linda. Olha o ego, rapaz. Olha o ego. Item 2. Entretanto, para que o exercício de seus compromissos com a sociedade seja válido, é essencial o respeito aos direitos previstos pela CF 88. Lembra que eu falei? Faltou o maior desdobramento em alguns momentos? Faltou citar, né, a Constituição Federal ali? Ó, direitos previstos pela CF 88. Tais como a inviolabilidade do domicílio, da privacidade e da propriedade, bem como a salvaguarda da dignidade humana. Nesse sentido, a observância das prescrições constitucionais evita, por exemplo, o cometimento do crime de abuso de autoridade. Ou seja, botei entre parênteses aí, ó, para explicar, quando um agente público desconsidera o interesse público e age pela manutenção de vontades próprias ou particulares.
além de mitigar o uso da força de maneira injustificada ou descomedida. À luz de tais demandas, vale destacar que a PF executa a chamada Política de Prevenção e Repressão à Criminalidade, desenvolvida em 4 eixos. Entre eles está o de Segurança de Pessoas e Direitos Humanos, que estabelece um conjunto de diretrizes, princípios e estratégias para garantir os direitos humanos no exercício das atribuições legais da PF, relacionadas à proteção e à segurança das pessoas. Veja, eu trouxe aí um documento, uma política da PF interna, que fala das políticas, ou de uma política de prevenção e repressão à criminalidade. Ou seja, eu li isso antes. Por isso que eu falo, sem esse direcionamento, primeiro, da banca, entender o perfil da banca, entender o perfil dos temas ali, né, do que pode cair, para você estar preparado para tudo, para trazer o máximo de repertórios e dados possíveis, e também de escrever a redação para treinar a sua escrita e ter esse feedback, você não consegue. Por mais simples que você ache que é uma redação, por menos pontos que ela pareça ter, se comparado, por exemplo, a quantidade de pontos de informática, de contabilidade, faz diferença. Porque se você não treina antes, se você não se capacita antes, você não consegue, na hora da prova, escrever. Não sai. Então, no dia da prova, você não vai ter chat GPT, você não vai ter a mim, você não vai ter ninguém para escrever. Você vai ter só o papel e caneta na mão. Se você não tiver a base, o tempo para escrever, a experiência de escrita, você não consegue escrever. Tá bom? Saiu de novo aqui essa jossa, né? O que eu preciso fazer para não sair mais, gente? Desculpa aí. E agora, último item. Veja, eu não fiz conclusão. Eu fui abordar o item 3. Logo, pode-se dizer que o respeito aos direitos humanos no desempenho da função de Polícia Federal é um dos valores fundantes da instituição. Na semana em que comemorava 80 anos, neste ano de 2024, a PF divulgou uma capacitação de seus agentes nesse âmbito. Então, olha, eu estava atento ao site da PF, tanto que eu consegui essa informação olhando o site, que me ajudou aqui a escrever o texto. Então, ó, divulgou uma capacitação para seus agentes nesse âmbito. 2 pontos. O curso de promoção aos direitos humanos na atividade policial, que será obrigatório no percurso de progressão desses profissionais. Tá? Na verdade, deixa eu voltar aqui. Na semana que comemorava 80 anos, nesse ano de 2024, a PF divulgou uma capacitação de seus agentes nesse âmbito. 2 pontos. O curso de promoção aos direitos humanos na atividade policial, que será obrigatório no percurso de progressão desses profissionais. Então eu errei aqui. E tem, né? E tem o intuito de desenvolver competências nesse contexto. Então, cometi um erro aqui, tem que ser penalizado. Linha 25. Ó, para tanto, a formação abordará temas envolvendo teoria geral dos direitos humanos e tratados internacionais de direitos humanos, assim como conteúdos de direitos humanos, cidadania e cultura policial, proteção de minorias e grupos vulneráveis, políticas públicas de segurança pública e direitos humanos, entre outros. A ação se insere em um panorama de atualização da entidade, que prevê uma Polícia Federal mais preocupada com a responsabilidade social. Portanto, atuar em conformidade com a CF está entre as prioridades do órgão. Veja que eu não fiz conclusão, eu abordei o item 3, terminei a redação abordando o item 3. E aí você vai me perguntar, pessoal, mas está parecendo tá bem diferente das redações que eu já vi. Mas porque você está acostumado a ver redações do gênero dissertativo e argumentativo, que não é o padrão da banca Sebrasp. Texto informativo é muito mais um texto jornalístico. É um texto que explica mais as ideias. Parece mais um texto jornalístico. Parece mais uma notícia de jornal. E a banca vai avaliar o quanto que você é capaz de, primeiro, entender o que está nos tópicos e trazer o máximo de informações possíveis sobre aquele tópico que está sendo apresentado pela banca, por ela. Então, se ela te pede para falar sobre tal coisa,
ela vai avaliar o quanto que você sabe daquele item que ela está perguntando, que ela está questionando. Então, quanto mais exemplos, mais fatos você trouxer, mais você vai robustecer o seu texto. Tá bom, gente? Então, essa foi a nossa aula. Na descrição tem um link para... De fato, é de verdade mesmo. Não tem como ter tantos alunos na turma da PF. Então, aproveita, porque nós estamos ainda em pré-edital. Então, ainda tem vaga. Não sei até quando. Em algum momento eu vou ter que bloquear as vagas para ter que treinar mais gente, contratar mais corretores para conseguir dar conta, porque eu entrego a redação em 3 dias. Então tem que cumprir os prazos sempre. Então não vou pegar mais alunos, vender mais cursos só para ganhar dinheiro sem ter essa responsabilidade com vocês de entregar no prazo. Tá bom, gente? Então, tamo junto. Na descrição tem o link. Forte abraço. Tem link do nosso projeto também, o BBF, que é uma preparação completa com conhecimentos básicos específicos, tá? Acompanhamento com ciclos semanais de estudos para a Polícia Federal, agente e escrivão, tá bom? Focado. Link na descrição também para você acompanhar. Forte abraço. E dá o like, né? Ajuda o professor. Tamo junto, valeu.